Bom, pessoal, vamos ao vídeo 2 das perguntas e respostas que vocês enviaram e a gente está respondendo essa semana, né? Vocês fizeram as perguntas, eu vou continuar não citando o nome de quem as fez, apenas dizendo qual foi a pergunta e dando a resposta, tá bom? E já vamos de cara mudar totalmente o foco das perguntas. A gente estava falando muito sobre Deus, sobre fé, sobre céu. E tem uma pergunta aqui interessante que é: o diabo existe? Bom, a gente já citou sobre Deus, a gente já citou sobre paraíso e o diabo existe, né? Ele é citado na Bíblia, muita gente até confunde, fala, o nome do diabo é Lúcifer. Lúcifer não é um nome, né? Lúcifer é uma palavra que significa anjo de luz. Então, Lúcifer não é o nome do diabo, mas sim refere-se a um ser de luz, que o diabo era realmente um anjo, foi um anjo que se rebelou contra Deus, foi um anjo que imaginou-se ser igual a Deus e conseguiu convencer um terço dos anjos do céu de que eles não eram menos do que Deus. Então, quando ele afrontou a Deus, afirmando que seria como Deus, ele foi expulso do paraíso. Levou com ele um terço daqueles outros anjos que foram convencidos e Deus determinou que ele seria o príncipe do mundo. Então, o diabo ele existe, né? Ele é citado na Bíblia como Satanás, como dragão, mas não como Lúcifer, capeta, pé redondo. Esses nomes todos são nomes que foram criados pelo homem, tá? Eles não são citados na Bíblia. Então, ele existe sim. Se ele não existisse, não faria muito sentido também existir inferno. Que, inclusive, é uma outra pergunta. Me perguntaram aqui, ó, o inferno é real? Essa pergunta, ela pode parecer boba, mas não é. Porque muitas pessoas acreditam que existe céu, acreditam que existe o paraíso, mas muita gente que acredita nisso não acredita no inferno. Algumas pessoas acreditam que Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele irá salvar todas as pessoas, independente do que elas fazem. Acreditam que possa existir uma segunda chance para aqueles que morrem. Aqueles que estão no inferno, eles conseguem alcançar a Deus de alguma forma. E isso não é verdade, né? Segundo a Bíblia dos cristãos, o inferno ele é aonde o espírito daqueles que morreram irá passar a eternidade, se eles não seguiram o que Jesus Cristo ensinou, se eles não creem em Deus, se eles não creem em Jesus Cristo como Salvador, ao invés do seu espírito ir ao céu, ao paraíso, estar com Deus, o seu espírito irá ao inferno, né? E como a gente já aprendeu, a gente já citou, o corpo humano ele tem um limite, né? Chega um determinado tempo, todos nós iremos morrer. Já o espírito, ele nunca morre, ele é eterno. Então, a pessoa, após a morte, o seu espírito irá ao céu, que é o paraíso, ou ela irá ao inferno. E tudo isso terá um julgamento, é claro, Deus irá julgar. Não é assim jogado à própria sorte, claro que não. Deus é justo. Então, cada um, por mais que ele, hipoteticamente, não tenha tido um conhecimento sobre o que é o bem ou o mal, não tenha tido uma mente sã, uma faculdade que ele pudesse entender e escolher entre o certo e o errado, todos serão julgados. Então, às vezes você pensa assim, poxa, uma pessoa que não sabe, nunca aprendeu sobre Deus, ninguém nunca falou sobre Ele, uma pessoa que ela não tem inteligência, a mente dela é fechada, como que vai fazer? Ela vai direto para o céu? Ela vai para o inferno? Não. Ela vai ser julgada, tá? Ela vai ser julgada por Deus e o espírito dela será encaminhado, né? Irá viver eternamente ou no céu ou no inferno. Não existe um meio termo, um lugar mais ou menos entre os dois, não. Ou é céu ou inferno, tá? Isso é citado na Bíblia em vários trechos. Então, se a gente acredita que Deus existe, que a palavra dele, ele fala por nós através da Bíblia, a gente não pode acreditar só numa parte da Bíblia. A gente não pode acreditar só na parte boa aos nossos olhos que está na Bíblia. A gente tem que acreditar nela toda. Então, quando a Bíblia diz que existe céu, que existe inferno,
que existe Deus, existe Satanás, a gente deve acreditar nela, né? Você não pode pegar só uma parte da Bíblia, só aquela parte que te agrada, aquela parte que te convém, e tomar ela como verdadeira. Não. Ou você acredita em toda a Bíblia, ou você não acredita em nada. Beleza? Então, seguindo já que começamos a falar sobre Satanás, tem uma pergunta aqui que me disse, que fizeram para mim, olha só, deixa eu encontrar. Qual é a religião de Satanás? É, religião, como a gente aprendeu, ela vem do latim, né, do religare, é o homem buscando alcançar a Deus. Então é difícil a gente falar assim, tem uma religião de Satanás, porque Satanás não é um Deus, né? Ele é um anjo que se rebelou, então ele não é um Deus. Mas, para entendermos qual a religião de Satanás ou quais os seguidores, existe um termo que nós usamos muito, que é o satanismo. O satanismo, o que ele é? Ele não chega a ser uma religião, mas ele é uma prática daqueles que adoram Satanás. Mesmo Satanás não sendo um Deus, existem aqueles adoradores, aqueles seguidores, aqueles fiéis a ele. Então, eles praticam alguns rituais invocando Satanás, querem ter contato com os espíritos malignos. Então não é uma religião em si mesmo. Não, são algumas religiões que elas invocam as forças, os espíritos do mal, né? Satanás, claramente, eu acredito que ninguém tem dúvida disso, que existe o bem e o mal, não é? Deus e Satanás. Satanás não pode estar junto com Deus. Ele não é Deus, ele é um rebelde, ele se rebelou. Então é impossível ele ser bom. Então existe o bom e o mal. Então existem os satanistas, que são aqueles que seguem Satanás, que praticam aquilo que ele difunde no mundo. A Bíblia é muito clara, diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Satanás, segundo a Bíblia, ele odeia o ser humano. Por quê? Deus, quando criou o homem, ele despejou muito amor pelo homem. Deus ama a mim, a você, ao ser humano. E isso causou uma ira, uma inveja a Satanás, porque ele não é amado como o homem é. Então ele odeia o ser humano. É por isso que ele tenta nos destruir. Muita gente fala, poxa, mas se eu pedir para Satanás, ele vai me dar as coisas, ele vai me dar riqueza, vai me dar mulher. Eu também acredito que se você cultua ele, se você invoca esses espíritos, você pode conseguir muita coisa boa. Né? A gente vê muito testemunho, muitas pessoas que dizem que realmente tiveram contato com Satanás, que os espíritos malignos se apresentaram a ele e eles conseguiram muita riqueza. Mas essas mesmas pessoas, elas dizem que tudo foi conseguido a um custo alto, né? Até sangue, sacrifícios, e a maioria deles, ainda em vida, perde tudo. Então, se você pensa que o caminho mais fácil, mais rápido, é pedir a Satanás, ao invés de pedir em Deus, fique ciente que, segundo relatos, ele vai te cobrar um preço, vai cobrar um preço muito alto, né? Eu, como sugestão a cada um de vocês, eu prefiro seguir a Deus. Eu acho que é o caminho mais tranquilo, o caminho mais fácil, o caminho mais correto. Porque Deus não pede nada que seja errado a nós, né? Ele é um Deus bondoso, ele é um Deus do bem. Então ele não vai pedir nada que fuja às leis, à ética, à moral desse mundo, ao contrário de Satanás. A gente está aqui na luz, eu estou fazendo esse vídeo na luz. Se você prefere seguir as trevas, sua vida vai ficar assim, ó. Ela vai ficar bem escura. Então você escolhe, ou fica na luz, ou fica na escuridão, tá bom? Me perguntaram também sobre qual que era a diferença de Umbanda para o Candomblé. Porque são duas religiões de matriz africana, né? Com muitos seguidores no Brasil. Então, tem uma diferença pequena, mas muito importante. Então, Candomblé e Umbanda, ambas as religiões, elas têm origem, têm raízes africanas. A diferença é que, mesmo elas sendo de origem africana, elas têm uma diferença entre elas. O Candomblé, ele está mais próximo, muito mais próximo, aos cultos africanos. Ou seja,
os seus seguidores, eles praticam as danças, né? Eles celebram orixás, eles recebem espíritos, tem a manifestação dos espíritos neles. Já o Umbanda, ele é como se fosse mais abrasileirado. Ele pegou mais tradições brasileiras. O Umbanda, ele misturou muito figuras do catolicismo e do espiritismo do que o candomblé. O candomblé, não, ele é muito puro aquela origem africana dele, aos costumes praticados lá na África. A Umbanda, ela já mistura, ela já pega santos, por exemplo, santos católicos, como São Jorge, e ela também faz adoração a São Jorge, mas com outro nome, Iemanjá. Então, tem uma mistura do Umbanda muito grande com o catolicismo e com o espiritismo. Por isso que o Umbanda é mais praticado no Brasil, tem mais seguidores do que o candomblé. Mas ambas as religiões, elas têm origem na África, têm raízes africanas. Combinado? Vamos mais uma pergunta que é interessante, que vem lá da Índia. Eles me perguntaram assim, por que na Índia as pessoas adoram as vacas? Isso é um costume realmente na Índia. Se você for para a Índia, não se assuste, você verá vacas andando pelas ruas, entrando em restaurante, em hotel, e ninguém pode fazer nenhum mal às vacas. As vacas são consideradas deuses, são seres sagrados. E essa devoção toda é porque muitas pessoas acreditam, inclusive, que as vacas já foram seres humanos, reencarnados em vacas. Acredito que as vacas são superiores a nós, aos humanos. Eles acreditam que uma vaca, ela tem um valor muito maior viva. Por quê? Ela gera leite para as pessoas. Então, ela vivendo por alguns anos, ela alimenta muito mais pessoas do que se ela for morta e consumir a sua carne. Que a sua carne pode acabar em um dia, mas o leite que ela gera dura por muito tempo. Então, assim, eles adoram, eles acreditam que o leite da vaca, ele é sagrado, tá? Não quer dizer que os indianos, eles sejam veganos ou vegetarianos. Não, eles comem carne, sim. Eles somente preservam a carne da vaca por acreditarem que a vaca é um ser especial, é um deus, tá? Então, indo à Índia, cuidado com as vacas. Você não pode, por exemplo, no trânsito, buzinar para a vaca sair da frente. Se ela entrar no restaurante e começar a comer o seu almoço, você não pode impedir, tá? A vaca não pode ser forçada a nada. Ela naturalmente tem que seguir o seu caminho, seguir seu curso. Então, essa adoração à vaca é feita somente na Índia, tá? Então, é o costume e a tradição deles. Uma outra pergunta, por que se discute sobre religião? A gente discute sobre religião porque existem várias religiões, né? As pessoas discutem muito porque é um querendo entender mais sobre a religião do outro, alguém tem interesse em apresentar a sua religião para outra pessoa. Eu mesmo, né? Vocês me fizeram a pergunta, Umbanda, Candomblé, e na Índia, a vaca. Então a gente está discutindo sobre religiões, a gente está aprendendo um pouco, muito resumidamente, é claro, sobre cada religião. Mas o ensino religioso, ele mostra essas diferenças de uma religião para outra. E isso é muito legal. O que não pode acontecer, igual em outros assuntos como política e futebol, é extrapolarmos o razoável, extrapolarmos aquela conduta pacífica. A gente não pode agredir, a gente não pode confrontar outra pessoa, a gente tem que respeitar a religião de cada um. Porque a religião, ela depende muito da fé de cada um. Então a minha fé é uma, a sua pode ser outra. E nós, como seres humanos, devemos viver harmonicamente com o outro. As religiões, elas devem conviver harmoniosamente, com respeito entre todos. Isso é a base de quase todas as religiões. Quase todas as religiões pregam isso, o respeito e o amor ao próximo, tá? Inclusive, é bom eu citar aqui, ó, que me perguntaram, e essa resposta ela vai ajudar a gente a entender, que me perguntaram, poxa, Mateus, olha só, e o respeito? Por que tem tanta gente que
não respeita a religião do outro? Eu posso dizer que, infelizmente, essa pessoa que não respeita o outro, ela é uma pessoa ignorante, infelizmente. Não só espiritualmente, né? Não só pela religião que ela professa, que ela segue, como também ela não tem conhecimento da lei. Porque até na Constituição, né, que é o livro maior que rege o Brasil, é considerado crime a discriminação religiosa. Até 1891, o Brasil ele era considerado católico. Então a religião oficial do país era o catolicismo. Depois de 1891, o país ele começou a ser considerado país laico. Laico, o que quer dizer? Quer dizer que o país ele não tem uma religião oficial. Ou seja, ele não é católico, não é evangélico, não é espírita, não é islâmico, não segue nenhuma religião oficial. Isso quer dizer que ele não tem nenhuma, não possa ter nenhuma? Não. A gente tem todas as religiões, todas as igrejas, todos os templos, todos os terreiros, eles têm liberdade de professar sua religião. Então quer dizer que não é só o catolicismo. Até 1891, os outros cultos eram proibidos. Os evangélicos, os espíritas, qualquer religião da época, né? O espiritismo veio bem depois, mas qualquer religião era proibida, só era permitido o catolicismo, por ser a religião oficial. Hoje não. O artigo 5º da Constituição prevê que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Ou seja, qualquer um é livre para professar a fé que ele quer, seguir a religião que ele quer, sem ser atacado, sem ser discriminado, sem ser proibido de manifestar a sua religiosidade. Portanto, é um absurdo a intolerância religiosa, né? A gente vê muitos casos, principalmente com as religiões de origem africana, que são diferentes daquilo que a gente está acostumado, tem os seus rituais que fogem um pouco àquilo que a gente tem costume, né, da maioria das religiões, porque as religiões de origem africana são minoria no Brasil, então às vezes causam impacto. Então, algumas pessoas, alguns religiosos perseguem essas pessoas. É bom deixar bem claro que nenhuma religião ela incentiva o ódio, a discriminação, a perseguição de outras pessoas. Pelo contrário, quem faz isso, infelizmente, são pessoas com falta de conhecimento, pessoas ignorantes, tanto espiritualmente, porque a religião que ela segue não prega o ódio, prega o amor, quanto ignorante nas leis do país, aonde que mesmo que ela não concorde com esse pensamento, ela não pode praticar, porque é um crime. Então, a intolerância religiosa ela tem que ser combatida por cada um de nós. A discriminação por qualquer tipo de religião, qualquer pessoa que siga aquela religião deve ser combatida por cada um de nós. O respeito deve imperar acima de tudo, principalmente pelos cristãos, né? Que é a religião de maioria de seguidores no mundo. O Brasil, a maioria da população segue o cristianismo, e Jesus disse que a gente deveria amar o próximo como a nós mesmos, né? Os 10 mandamentos eles foram resumidos a 2. Jesus disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, independente da religião que ele professa. Nós devemos amar o nosso próximo, a pessoa que está próxima de nós, como a nós mesmos. Quem persegue, quem discrimina as pessoas pela sua religião ser diferente da sua, infelizmente não aprenderam o que Jesus Cristo ensinou. Tá bom? Então, segundo vídeo, já estourando 20 minutos, a gente tem que encerrar. Faltaram apenas 2 perguntas para serem respondidas e eu prometo responder na nossa aula virtual ou na próxima semana por outro vídeo. Tá bom? Um grande abraço a vocês e até semana que vem.